Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e diferente do normal, a gente hoje não vai falar sobre o mercado de ações. Vamos falar sobre o mercado de renda fixa que vai impactar sim o mercado de ações e acho que até um pouco mais o mercado de fundos imobiliários, mas vamos aproveitar para falar sobre as mudanças que o CMN acabou colocando dentro do mercado de renda fixa. Primeiro, vamos entender o que aconteceu no mercado, quais foram essas mudanças. Depois, vamos tentar entender como isso afeta e impacta esse mercado de renda fixa e, posteriormente, a gente vai ver aí o que pode mudar e o que pode afetar, inclusive, as ações da Bolsa. Logo depois da vinheta, a gente já começa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu acho que é importante da gente falar é o seguinte, né? O que é o CMN? O CMN é o Conselho Monetário Nacional e ele é que rege todas as regras que existem no sistema financeiro nacional. Os três membros desse Conselho Monetário Nacional, CMN, são o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, que hoje é Simone Tebet. Tá? Sempre são esses três. Então, quando muda o presidente do Banco Central ou os ministros, mudam também as pessoas, são sempre esses três. Então, só para você ter uma ideia de quem que resolveu essa situação que a gente vai acabar falando agora. Quais foram as principais mudanças que vocês vão sentir impacto na renda fixa hoje? Tá? A primeira delas é o seguinte: aquelas LCA, letra de crédito do agronegócio, que é emitida por instituição financeira, ela deixa de ter aquela carência de 90 dias e passa a ter uma carência mínima de 270 dias. As LCI, elas saem de 90 dias e vai para 360 dias, que é um ano. E se for indexada ao IPCA, é maior ainda, são 36 meses. Tá? Então, acabou aquela coisa de falar assim, vou investir o meu dinheiro da reserva em uma LCA, uma LCI, porque depois de 90 dias eu tenho liquidez diária isenta de imposto de renda. Então, esse tipo de coisa acabou e acaba que é um ponto que é importante de vocês entenderem aqui, né? Porque os bancos não vão mais oferecer esse tipo de carência. Outra coisa que eu acho que é importante da gente falar é o seguinte: também mudou, tá, a forma como os bancos eles podem oferecer, aí sim, tanto LC e LCA quanto CRI e CRA. Talvez vocês tenham comprado ou tenham visto, né, que o próprio BTG, por exemplo, estava oferecendo CRA, BTG Commodities, por exemplo. Né? Então, tem alguns CRIs e CRAs hoje em dia que eles não vão mais poder ser emitidos por instituição financeira, porque o que garante ali o crédito, ele vai modificar. Tá? Então, o que isso aí acaba impactando? Acaba impactando que agora só vai poder emitir CRI e CRA aquelas empresas que são efetivamente imobiliárias ou efetivamente do agronegócio. Tá? Para vocês terem uma ideia, no ano passado, tá, teve 29% das companhias abertas que fizeram emissão não eram companhias imobiliárias ou do agronegócio, mas eram companhias que às vezes elas tinham, por exemplo, um imóvel que elas davam em garantia, ou elas tinham um produtor de algodão que aí ia vender para uma empresa têxtil, que a empresa têxtil faz camisas, faz calça, faz short, faz saia e etc. Enfim, faz roupa em geral. E aí essa empresa, como ela compra algodão e o algodão é de uma empresa do agronegócio, ela fazia esse tipo de serviço. Né? Então ela conseguia emitir com o título isento. A partir de agora, apenas empresas imobiliárias ou empresas do agronegócio vão poder efetivamente emitir CRI e CRA. Né? E, finalmente, né, o último ponto que eu acho que é o principal é aquela vedação ao uso do reembolso. Né? O que as empresas elas faziam muito? Elas faziam toda a incorporação imobiliária, elas faziam
todo o gasto e aí elas emitiam um CRI, seja com fluxo no recebimento ou seja um CRI com fluxo naquele imóvel mesmo, né? E nas vendas daquele imóvel, por exemplo, pode ser recebimento de aluguel ou recebimento de vendas daquilo, e aí era algo posterior. Né? Então, quer dizer, você tinha um reembolso do valor que você gastou e, em troca, o comprador do CRI tinha aquele fluxo todo de venda ou de aluguel, por exemplo, que ele iria receber. Então, essa vedação agora do reembolso acaba sendo também um outro ponto de dificuldade. Né, porque muitas das empresas incorporadoras acabaram que se utilizaram desse instrumento que tinha isenção de imposto. Qual a grande vantagem para as empresas ou para os bancos emitirem um crédito com isenção de imposto? Eles conseguem fazer uma captação mais barata. Né? Imagina, por exemplo, que eu queira comprar um crédito e eu aceite pagar naquela empresa AAA, por exemplo, 12%. Né? Se não tiver um imposto de 15%, quer dizer, eu sei que o meu 12% eu vou ganhar só 10,2%. Então, talvez se aquela empresa AAA me oferecer 10,5%, 10,6% ou 10,7%, eu vou gostar. Por quê? Porque eu vou ganhar mais do que eu ganharia já excluindo o imposto. Então, aquela empresa AAA, ela consegue emitir a 10,7%, então ela paga 10,7% e não 12%. O Daniel consegue 10,7 ao invés de 10,2, eu também fico feliz, a empresa fica feliz, quem fica triste? O governo que perdeu 1,8 dele. Então, o que a gente vê? Né, que o CMN, ele por um lado, ele acerta. Por quê? Porque você teve um aumento, tá, de crédito aqui, eu cheguei a pegar a matéria do Valor Econômico, mostrando que o estoque de títulos bancários isentos aumentou mais de 150% entre 2021 e 2023, para 930 bilhões. Aqui a gente está falando de LCI, LCA e LIG, né? E aqui, ó, no outro, a gente fala que estoque de LCI, LCA, CRI e CRA isento chega a 1 trilhão e governo impõe limite. Tá? Então, é um tipo de movimento que, cara, a gente dentro lá da área de membros, né? E aí eu sou o responsável por renda fixa da carteira plena, por exemplo, e a gente aproveitou e muito esse tipo de investimento. Por quê? Porque o nosso objetivo foi exatamente isso. Faz metade da carteira com título público, metade da carteira com título privado isento, dividido e repartido e diversificado entre diversos setores. Só que você vai ganhar juros que não faz diferença você receber antes, até melhor, porque é isento mesmo de imposto de renda, então se você recebe antes, você reinveste antes, por exemplo, ou ele gera um valor para você investir em outras classes de ativos em dados momentos, e o que aconteceu é que todo o mercado percebeu isso. Eu mesmo lá dentro fiz um relatório que mostrei que uma taxa ali de IPCA mais 7,3, 7,4 teria batido o resultado de mais de 80% das ações dos 10 anos anteriores, por exemplo, porque eu estava recomendando um título, por exemplo, de 10 anos. Então, o IPCA mais 7,3, 7,4, isento de imposto de renda, enfim, estava ganhando de 80% a 85% das ações. Então, fazia muito sentido. Né? Agora, a gente vai ter o quê? Uma redução desse tamanho de mercado dos títulos isentos, né, que vai ficar restrito ali ao imobiliário, ao agronegócio e às debêntures incentivadas, que não foram modificadas, que são aquelas que investem em infraestrutura, e por contrapartida, a gente vai ter que apenas empresas imobiliárias e do agronegócio podem investir em CRI e CRA, e agora para investir, para captar recursos com LCI e LCA é um pouco mais restritivo, assim como para emitir em CRI também. E aí eu peguei uma matéria aqui que eu acho que é interessante, do Valor Econômico também, mostrando que o pessoal lá do Clube FI acabou fazendo, o Felipe Ribeiro, né? Vocês devem conhecer porque ele fez algumas lives, fez até 2 lives aqui com a gente também, na época que ele era gestor de fundo. E ele fez aqui um estudo com o próprio CR Data do Clube FI, mostrando, né, que as novas regras do CMN teriam barrado 34% dos FIIs, 26,5% dos CRAs emitidos em 2023.
né? Seria, ó, houve um total de oferta na soma de 84 bilhões, 49 bilhões de papéis imobiliários, 37 bilhões ligados ao agronegócio. Das 400 emissões de CRI, 136 não se enquadrariam nas novas resoluções. De CRAs, né, de CRA, 189 ofertas, sendo que 50 não se enquadrariam nas novas exigências. E aí ele chega a falar, né, que 29% entraram na regra de emissões feitas por companhias abertas não relacionadas ao setor imobiliário e agronegócio. Né? Quantas vezes vocês já não viram, por exemplo, oferta de CRI da Redditor, por exemplo? É uma empresa hospitalar, não é uma empresa imobiliária nem do agronegócio. 12,8% foram emitidas por instituições financeiras, tá? Que é o caso do CRA da BTG, por exemplo, e a maior parte do desenquadramento, 58,6%, teria sido barrada pela vedação ao uso do reembolso. É interessante, né, que ele mesmo cita que há potencial para que 1/3 do mercado de novas emissões desapareça. Inclusive, isso já começa a aparecer aqui, ó. Mudança em regra de título incentivado leva a cancelamento de pelo menos 20 captações. Tá? Então, isso é o que aconteceu. E agora, o que deve virar o mercado? Né? Porque eu tenho recebido muitas dúvidas. As taxas vão cair, outros, a taxa vai subir, outros, o que vai acontecer com o mercado e etc. Emissões vão continuar acontecendo. Como vocês viram, talvez caia aí alguma coisa em torno de 30%. O que acontece quando você cai o número de emissões? Você não tem um estoque que é recolocado. Então, aqueles papéis que sobram na prateleira, eles tendem a ficar mais valorizados, porque você vai ter menos oferta de produto, né? E você vai ter uma demanda que talvez seja parecida. Né, você vai ter uma mesma quantidade de pessoas. Então, a tendência, na minha visão, é que as taxas caiam e esses títulos se valorizem, esses que já existem no mercado secundário. Você imagina que um fundo de renda fixa que antes esperava a originação para entrar na emissão primária, ele hoje vai ter um dinheiro lá parado e ele, para não alocar no CDI, por exemplo, ele vai ter que comprar um desses títulos que já existem no mercado secundário. Então, a primeira coisa que deve acontecer deve ter uma queda de taxa. Quem está comprado nesses títulos deve acabar se beneficiando. A segunda coisa que eu acho que é importante é o seguinte, a gente deve ver um mercado que vai acabar se modificando um pouco. Porque essa incorporadora que, por exemplo, fez toda a incorporação e ela pegou e ela não vai conseguir fazer a emissão do CRI para conseguir compensar as vendas dela, né? Porque ela precisa pegar esse dinheiro para fazer novos empreendimentos. Ela vai querer fazer novos empreendimentos também. Então, o que ela vai fazer? Ela agora vai colocar o CRI baseado numa emissão futura. Esse CRI baseado numa emissão futura, ou seja, numa obra futura, numa obra que ainda não saiu do chão, é completamente diferente daquela obra que já está performada e que já foi vendida e que você está recebendo aquele reembolso apenas dos valores. Então, é uma operação que vai trazer mais risco. Tá? Então, provavelmente a gente vai ver taxas maiores em CRIs de incorporadoras, pelo menos na minha visão, essas que estão nesse tipo de segmento. Tá? Então, esse é um ponto que para mim é importante. A gente vai ver CRIs mais voltados para esse tipo de operação, ou seja, operações de obras futuras e não operações de obra que já foram vendidas para reembolso do caixa. E outro ponto que eu acho também que é interessante é o seguinte, a gente vai ter que se adaptar. Né? O cara que usa como reserva de emergência a LCA ou a LCI, ou ele vai se adaptar, que ele vai ter que fazer um investimento pensando daqui a um ano, ou ele vai ter que começar a pagar imposto para o governo, né? Porque ele vai ter que botar num CDB de liquidez diária. Então, esse tipo de coisa, por um lado, é importante, porque toda a isenção que existe, ou o mercado todo é isento, porque aí você coloca a renda fixa, o fundo imobiliário, as ações e etc., todo mundo no mesmo patamar, e aí todo mundo pode competir um com o outro, ou se não, você coloca todos tributados com taxas similares ou até taxas iguais.
Porque na hora que você coloca alguns títulos com taxas menores e outros com taxas maiores, é o caso, por exemplo, de ações no ganho de capital, você acaba, ou de ações, quando você tem um fundo de ações, por exemplo, você acaba fazendo o quê? Você pega aquele rendimento extra que deveria vir das ações, e aí as ações elas não pagam esse valor. Por quê? Porque você tem aquele imposto. Então as pessoas acabam migrando para a renda fixa ou para outros investimentos que são livres de imposto. Então vai acabar beneficiando um pouco a parte de ações. Vai ter uma redução talvez do estoque também de emissão de LCI, LCA, CRI e CRA, porque a demanda vai acabar sendo menor, mas pode ter certeza que o mercado vai conseguir passar isso para alguma outra coisa em algum momento, tá? Qualquer tipo de desequilíbrio ele acontece momentaneamente no curto prazo. Logo depois vai encontrar ou uma brecha na lei, ou uma possibilidade diferente, ou alguma coisa com risco um pouco maior, e etc. Mas vai acabar sendo feito igual a tudo, né? As condições de mercado elas se reequilibram. Enfim, queria agradecer a todos por terem visto esse vídeo e aproveitar para falar aquele convite, né? A partir da segunda-feira, dia 19, a gente vai estar começando o nosso workshop, que é o workshop da carteira plena. Então a gente começa com fechamento de mercado, que agora está em horário novo, às 19 horas, e às 19 horas a gente vai acabar falando sobre o quê? Sobre o próprio fechamento de mercado, sobre a tendência da bolsa, a tendência do dólar, dos juros. Vamos falar sobre alguns ativos, etc. Mas o mais importante, a gente vai mostrar para você que você não deve ficar se preocupando com o curto prazo, com as notícias e com outras coisas. Porque se você tiver uma carteira pensando no todo, bem estruturada, você sabe o que você tem que aportar, você sabe o que você tem que comprar, você sabe o que você tem que vender, tá? Então, eu convido vocês, começa dia 19, vai 19, 20, 21, 22, nem lembro mais direito, mas enfim, a gente vai ficar alguns dias falando sobre a carteira plena, porque a gente quer que você consiga ter um resultado não apenas básico. Com o nosso conteúdo gratuito, você consegue um resultado básico, um resultado bom até, tá? Mas para que você tenha um resultado superior. A gente percebe muito que os nossos assinantes, eles conseguem ir muito melhor do que a média na hora que tem uma situação um pouco mais complicada de mercado. Na hora que o mercado todo sobe, como, enfim, né, como vai, etc., todo mundo acaba performando bem. Na hora que tem aquela dificuldade e que você precisa ser um pouco mais corajoso, ter mais convicção e aportar, né, eu acho que esse embasamento a gente consegue passar bastante, e até porque a gente escolhe bons ativos também. Enfim, abraços. Bons investimentos, nunca se esqueça que construir leva tempo e espero vocês no dia 19 no nosso workshop. Até lá, bom carnaval e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.